Aqui agora a gente vai ver o conceito de aplicação, né? Aplicação no mercado de capitais. Como que o investidor ele tende a aplicar ali, quais são ali, né, os perfis e, consequentemente, ali, o grau de risco e retorno esperado. Então vamos lá. O conceito de teoria da utilidade esperada, que diz que o consumidor deseja ter a maior quantidade de consumo de produtos e serviços disponíveis para sua renda. Também pode ser aplicada no mercado de capitais, na combinação de risco e retorno do investidor. Então essa teoria aqui de utilidade esperada diz que o seguinte, né? Quanto maior passa a ser a sua renda, maior é a sua quantidade de ser consumida por produto e serviço. Ou seja, você passa a consumir com o aumento de renda algumas coisas que você não consumia antes. Isso é completamente normal e isso é o conceito da teoria e da utilidade esperada. Beleza? Então, nada mais é do que aumenta a renda, aumenta a sua demanda por produto e a sua demanda por serviço. Vamos lá. No entanto, ao invés de maximizar todas as variáveis das cestas de combinações de produtos e serviços, como diz a teoria da utilidade esperada, nos investimentos, o investidor racional, que é importante, procura aumentar o retorno e diminuir o risco. Quanto você vai tendo um pouco mais de grana para poder aplicar, você quer aumentar o retorno, ou seja, você começa a ver outros ativos e você espera minimizar o risco. Por quê? Você vai chegando num perfil, você vai chegando numa quantidade de portfólio que você não precisa correr o risco para que você dependa daquilo, para que você tenha aquilo como geração de renda, porque você já chegou a um patamar legal. Então, poxa, para que você vai continuar tendo risco na operação? Você vai lá e começa a aumentar o retorno com outros ativos, como, por exemplo, você começa a comprar debêntures incentivadas, CRAs, CRIs, começa a ver outras coisas para que, consequentemente, você ganhe um retorno maior, mas diminua o risco. Esse é o conceito. Desta forma, as curvas serão côncavas no plano retorno em função do risco e pode ser sintetizada através dos três perfis. Uma curva côncava é uma curva que ela vai ter ali, né, uma paridade diferente. Ela não vai ser uma linha reta. Essa é uma linha reta e essa é uma côncava. Ou seja, você vai ter aqui o conceito de relação, ó, risco e retorno. Opa, risco e retorno. Então você vai ter uma linha côncava aqui, ó. Você tem aqui, ó, um risco e aí você vai aumentando o risco, consequentemente, você tende aqui, ó, a aumentar o retorno. Só que depois de um certo tempo, você começa a querer, ó, aumentar o retorno, ó, e vai diminuindo o risco, ó. O risco vai caindo, por isso que a curva ela fica côncava. Beleza? Isso é uma curva côncava. Então vamos lá. Então a gente tem aqui os três perfis de API, tá? Não vou se prender nisso agora, porque a gente vai ver isso lá no capítulo 7 e aí a gente vai ter a possibilidade de entender melhor. A gente tem um conservador, que é um cara avesso a risco, não quer correr risco. A gente tem um cara arrojado, que já é um cara que aceita correr um risco um pouco maior, mas consequentemente espera melhores retornos. E a gente tem um cara moderado. O cara moderado ali, né, muitas das vezes ele vai mesclar os dois. Ele tem algo ali que já tem ali uma renda fixa, às vezes ele corre um risco um pouquinho maior, mas se aquele risco que ele correu der errado, renda fixa já potencializa isso. E se aquilo der certo, ele acaba tendo um ganho um pouquinho maior. E a gente já tem hoje também o agressivo, né? Que aí seria o cara realmente que está pensando aí em algo com perdas de patrimônio, inclusive daquilo que ele investiu. Ou seja, ele pode colocar ali numa empresa que está começando, a ação de uma empresa que acabou de entrar na bolsa, empresa que está ali próxima da falência, que ele acredita que vai virar, e aí são N fatores, mas no capítulo 7 a gente vê isso com mais exatidão, beleza? Então, ó, o grau de aversão ao risco de cada investidor é representado pela sua função utilidade, implicando uma relação positiva entre retorno e risco. Ou seja, quanto, né, você tenta sempre basear ali a relação risco-retorno. Se você corre um risco alto, você espera um retorno alto. Se você está correndo um risco mais baixo, você tende a não ter um retorno tão alto assim. Beleza? Então esses são alguns conceitos aí de aplicação no mercado de capitais. Eu espero você na próxima aula.